Há 2 anos, eu estava sentada à mesa da minha cozinha, olhando para um monte de coisas que eu tinha acabado de comprar na Target. Velas que eu não precisava. Uma almofada decorativa para substituir outra almofada decorativa que estava em perfeitas condições. Um utensílio de cozinha que ainda estava na caixa do último utensílio de cozinha que eu havia comprado e nunca aberto. A fatura do meu cartão de crédito daquele mês mostrava despesas no valor de $4.100 americanos. Minha conta poupança tinha $812 americanos. Eu ganhava $63 mil americanos por ano. Eu ganhava mais de $50 mil americanos há 6 anos. Basicamente, eu não tinha nada para mostrar. Na mesma semana, li um artigo sobre uma japonesa chamada Fumiko Chiba, que havia escrito um livro sobre um sistema de orçamento centenário chamado Kakeibo. O que chamou minha atenção não foi o sistema em si. Foi um detalhe escondido no artigo. Chiba mencionou que muitas famílias japonesas que ela estudou aplicavam uma versão desses hábitos financeiros há gerações. Avós os repassavam para as mães, mães para as filhas. As famílias construíam riqueza de forma silenciosa ao longo de décadas, aplicando princípios que eram tão simples que chegavam a parecer quase um insulto em comparação com os conselhos financeiros complicados que eu consumia anos no YouTube e no Instagram. Mas aqui está o que realmente me impactou. A relação cultural do Japão com o dinheiro é quase o exato oposto da dos Estados Unidos. Nos EUA, nós celebramos o ato de gastar dinheiro. Carro novo, casa nova, guarda-roupa novo. Parabéns. A riqueza é encenada. Ela é visível. Ela é postada. No Japão, a riqueza é ocultada. É considerado de mau gosto exibi-la. A contenção financeira não é um sacrifício. É um valor. Existe até uma palavra para isso. Sutsumashi. Significa algo como modestamente reservado e traz consigo um profundo respeito social. Quanto mais tranquila for a sua vida, mais você será admirado. Nos Estados Unidos, quanto mais tranquila for a sua vida, mais as pessoas presumem que você está com problemas. No ano seguinte, comecei a aplicar gradualmente esses princípios financeiros japoneses à minha própria vida. Eu não mudei minha renda, não arrumei um trabalho extra, não cancelei todas as assinaturas, nem parei completamente de comer fora. Apenas mudei a filosofia por trás dos meus gastos. Em 12 meses, passei de $812 americanos em economias para mais de $19 mil americanos. Mesmo emprego, mesmo salário, mesmo apartamento, sistema operacional diferente. Este vídeo é sobre esse sistema operacional. 10 hábitos financeiros japoneses que constroem uma riqueza silenciosa e duradoura e dos quais a maioria dos americanos nunca ouviu falar. Cada um deles é aplicável à sua vida financeira nos Ibatase-o. Há exatamente agora, em 2026, independentemente do quanto você ganha. Alguns parecerão práticos imediatamente, outros desafiarão sua maneira de pensar sobre dinheiro em um nível muito mais profundo do que orçamentos e planilhas. Vamos começar. Kakeibo, o livro de contas domésticas escrito à mão. Esta é a base, e tem mais de 120 anos. O Kakeibo foi inventado em 1904 por Hani Motoko, a primeira jornalista do Japão, em uma época em que as mulheres no Japão quase não tinham autonomia financeira. Ela o criou como uma ferramenta para as donas de casa controlarem as despesas da família, usando nada mais do que um caderno e uma caneta. A ideia é brutalmente simples. No início de cada mês, você anota 4 coisas à mão. Quanto dinheiro entra, quanto você precisa para despesas fixas, quanto deseja economizar e quanto sobra para gastar. Depois, você anota todos os dias o que gastou e classifica cada compra em uma de 4 categorias. Necessidades, desejos, cultura, que inclui educação, livros e experiências, e despesas inesperadas. No final do mês, você revisa tudo e se faz 3 perguntas. Quanto eu economizei? O que deu certo? O que posso melhorar no mês que vem? É isso. Esse é o sistema inteiro.
Parece quase simples demais para funcionar, e é exatamente por isso que funciona. Aqui está o que diferencia o Kakeibo de qualquer aplicativo de orçamento no seu celular. O ato físico de escrever força o seu cérebro a processar cada compra de forma consciente. Quando você aproxima um cartão e um número pisca em uma tela, seu cérebro mal registra isso. Quando você se senta à noite e escreve DoorDash $42 americanos, desejos, sua mão diz ao seu cérebro, algo que o seu aplicativo nunca conseguiria. Você decidiu gastar $42 com entrega de comida. Isso foi um desejo, não uma necessidade. Não cultura. Um desejo. Os usuários afirmam que o Kakeibo pode reduzir gastos desnecessários em até 35%. Eu não alcancei 35% no meu primeiro mês, mas cheguei a cerca de 22%, o que, com a minha renda na época, equivalia a aproximadamente $1.150 americanos, economizados em um único mês graças a um caderno que custou $3 americanos. O motivo pelo qual isso é importante, especialmente nos EIUA, é que 47% dos americanos começaram o ano de 2026 sem nenhum orçamento. De acordo com dados do YouGov, a maioria dos que fazem orçamento usa aplicativos que automatizam o processo, o que significa que eles nunca desenvolvem a consciência de gastos intencional que o Kakeibo constrói. O aplicativo faz o trabalho. Seu cérebro permanece no modo de suspensão. O Kakeibo força o seu cérebro a acordar e, uma vez acordado, ele não volta a dormir tão facilmente. Há mais uma coisa sobre o Kakeibo que merece atenção, pois explica por que o sistema sobreviveu por mais de um século, enquanto todo aplicativo de orçamento passa por um ciclo de popularidade e abandono em 2 a 3 anos. O Kakeibo usa 4 categorias de despesas em vez das 15 ou 20 que a maioria dos aplicativos modernos usa. Necessidades, desejos, cultura, inesperado. É isso. A simplicidade não é uma limitação, é o design. Porque no momento em que você classifica uma compra em um desses 4 baldes, você toma uma decisão de julgamento que nenhum algoritmo pode tomar por você. Essa refeição no restaurante é uma necessidade ou um desejo? Esse curso online é cultura? Ou um desejo disfarçado de autoaperfeiçoamento? Essa compra na Target é uma necessidade? Ou você entrou para comprar papel toalha e saiu com $73 americanos em coisas que por acaso chamaram a sua atenção? Essas perguntas criam o que os psicólogos comportamentais chamam de atrito cognitivo. O atrito desacelera você. A lentidão cria consciência. A consciência muda o comportamento. A cultura financeira americana é obcecada em reduzir o atrito. Pagamento por aproximação. Compra com um clique. Tudo no débito automático. Sem atrito soas eficiente. Na realidade, gastar sem atrito é o motivo pelo qual o americano médio subestima seus custos de assinatura em $133 americanos por mês e suas compras por impulso em quase $300 americanos. O Kakeibo reintroduz intencionalmente o atrito na sua vida de gastos. O atrito é a funcionalidade. Minha amiga Daniele experimentou o Kakeibo por 6 semanas. Depois de anos usando aplicativos de orçamento que ela baixava, configurava e abandonava em menos de um mês. Ela me disse que a diferença era que os aplicativos a faziam se sentir uma observadora passiva de seus próprios gastos. Os dados estavam lá, mas ela nunca os processava. Escrever à mão a forçava a processar cada compra 2 vezes, uma vez ao fazê-la e outra ao registrá-la. Na 3ª semana, ela começou a fazer uma pausa antes das compras e a categorizá-las mentalmente antes de pegar a carteira. Eu quero anotar isso hoje à noite? Tornou-se o seu filtro. Se a resposta fosse não, ela não comprava. Seus gastos discricionários caíram $400 americanos no primeiro mês. Motainai. A profunda vergonha do desperdício. Este é um conceito para o qual não há tradução direta para o inglês ou alemão. E isso é parte do motivo pelo qual a maioria dos americanos nunca se deparou com ele. Motainai é um sentimento, é a reação emocional de arrependimento e desconforto que surge quando algo útil é desperdiçado.
jogado fora ou subvalorizado. Lado. Na cultura japonesa, o desperdício de um recurso, seja comida, tecido, dinheiro ou até mesmo tempo, é visto como algo quase moralmente errado. Quando alguém joga fora comida que poderia ter sido consumida ou substitui um aparelho que poderia ter sido consertado, a reação não é. A decisão é deles. A reação é motainai, que carrega o peso de que desperdício, isso é uma pena. Compare isso com os Estados Unidos, onde o desperdício está estruturalmente enraizado na economia de consumo. O USD. A estima que as famílias americanas desperdiçam cerca de 30% dos alimentos que compram. Isso representa aproximadamente $2.100 americanos por família a cada ano, jogados diretamente no lixo. De acordo com a EPA, os americanos jogam fora cerca de 82 libras de tecidos por pessoa a cada ano. Nós substituímos smartphones a cada 2 ou 3 anos, embora os dispositivos sejam projetados para durar 4 anos. Nós jogamos móveis fora quando nos mudamos, em vez de levá-los conosco. Quando comecei a praticar o motainai, a primeira coisa que fiz foi monitorar o desperdício de alimentos. Durante uma semana fotografei tudo o que joguei fora da minha geladeira e despensa. A quantidade foi realmente chocante. Meio saco de espinafre, sobras de arroz que eu havia esquecido, iogurte vencido, um quarto de um frango assado. Eu jogava fora cerca de $40 americanos em comida por semana. Isso dá mais de $2.000 americanos por ano saindo da minha geladeira. Comecei a planejar minhas refeições em torno do que eu já tinha, em vez do que parecia apetitoso. Comecei a congelar as sobras no mesmo dia, em vez de me convencer de que as comeria amanhã. Comecei a comprar quantidades menores com mais frequência, em vez de comprar coisas a granel que estragariam antes que eu pudesse usá-las. Em 3 meses, meus gastos com alimentação caíram quase 30%. Não porque eu comia menos, mas porque eu desperdiçava menos. O motainai vai muito além da comida. Ele muda a maneira como você se relaciona com tudo o que possui. Você conserta em vez de substituir. Você usa algo até o fim antes de comprar a próxima versão. Você encontra um segundo propósito para os itens antes de jogá-los fora. No Japão, existe uma tradição chamada kintsugi, na qual a cerâmica quebrada é consertada com uma laca misturada com pó de ouro, em vez de ser jogada fora. O conserto se torna parte da beleza do objeto. A rachadura não diminui o seu valor. Ela o aumenta. Aplique essa filosofia à sua vida financeira. Aquela coisa que está um pouco desgastada, um pouco desatualizada, um pouco imperfeita, ainda funciona, ainda serve a você, ainda tem valor. O motainai ensina você a ver esse valor em vez de buscar um substituto. Hara Hachibu, coma até estar 80% satisfeito. Esse princípio vem dos ensinamentos confucionistas e é amplamente praticado em Okinawa, no Japão, onde há uma das maiores concentrações de centenários do mundo. A ideia é simples. Pare de comer quando se sentir cerca de 80% satisfeito, em vez de comer até ficar completamente cheio. A maioria dos americanos come até passar mal. Nós enchemos os pratos. Nós pedimos o tamanho gigante. Nós pedimos entradas, pratos principais e sobremesas. E nos sentimos obrigados a comer tudo porque pagamos por isso. O impacto financeiro do Hara Hachibu é enorme quando você o traduz para além da comida, transformando-o em uma filosofia geral do suficiente. Isso significa que você não sobrecarrega sua vida em 100%. Você deixa espaço. Espaço no seu estômago, espaço no seu guarda-roupa, espaço no seu orçamento, espaço na sua agenda. Esses 20% restantes não são uma privação, é uma margem de manobra. E é na margem de manobra que vive a riqueza. Na prática, aplicar o Hara Hachibu aos gastos significa deixar cerca de 20% da sua renda intocada. Se você ganha $4.200 americanos por mês após os impostos, viva como se ganhasse $3.360 americanos. Esses $840 americanos
vão automaticamente para a poupança e investimentos. Você não toca neles porque eles não existem na sua realidade de gastos. O Bureau of Economic Analysis relatou que a taxa de poupança pessoal nos EUA, no início de 2026, era de cerca de 4%. 4%. O padrão cultural japonês, por meio de práticas como o Hara Hachibu, visa 20%. Essa lacuna de 16 pontos percentuais entre 4% e 20% é a diferença entre uma aposentadoria ansiosa e uma confortável. Com um salário de 60 mil dólares americanos, é a diferença entre economizar 2.400 dólares americanos e 12 mil dólares americanos por ano. Ao longo de 30 anos, com um retorno de 8%. Essa lacuna se torna a diferença entre cerca de 293 mil dólares americanos e 1,47 milhão de dólares americanos. Há um nível mais profundo do Hara Hachibu, que vai além da matemática da taxa de poupança. Em Okinawa, onde a prática se originou, ela não é ensinada como um truque de dieta ou estratégia financeira. Ela é ensinada como uma forma de respeito. Respeito pela comida, por não desperdiçá-la através do consumo excessivo. Respeito pelo próprio corpo, por não sobrecarregá-lo desnecessariamente. Respeito pelo futuro, por deixar recursos disponíveis para o amanhã, em vez de consumir tudo hoje. Essa palavra respeito é o que falta na cultura financeira americana. Nós não respeitamos o nosso eu do futuro. Nós sacrificamos a riqueza de amanhã pelo conforto de hoje com uma consistência alarmante. O americano médio tem cerca de 6.500 dólares americanos em dívidas de cartão de crédito a uma taxa de juros anual de 22,4%. Essa dívida é um conforto emprestado. É o equivalente financeiro de comer até ficar 120% cheio e se perguntar por que está passando mal. O Hara Hachibu aplicado ao dinheiro não é apenas uma estratégia de poupança. É uma forma de autorrespeito. Significa dizer ao seu eu do futuro: eu deixei algo para você. Eu não consumi tudo. Isso não é um conselho financeiro. Mas quero que você pense em como seria a sua vida se considerasse 80% como o seu teto, em vez do seu piso. 80% da sua renda gasta. 80% do seu guarda-roupa cheio. 80% do seu fim de semana planejado. Esses 20% restantes não são um espaço vazio. É espaço para respirar. É margem de manobra. É o espaço onde vive a resiliência financeira, onde oportunidades podem ser aproveitadas sem entrar em dívidas, onde uma emergência continua sendo um inconveniente e não se torna uma catástrofe. Uma mulher chamada Carla, que trabalha na administração de um hospital em Dallas, começou a aplicar o Hara Hachibu às suas finanças há 18 meses. Ela calculou 80% do seu salário líquido, o que equivalia a cerca de 3.600 dólares americanos a de 4.500 dólares americanos, e se comprometeu a viver dentro desse limite. Os 900 dólares americanos restantes foram para uma conta poupança de alto rendimento com cerca de 4% de juros e para um Roth IRA. Em 18 meses, Carla economizou e investiu mais de 16 mil dólares americanos. Ela me disse que a parte mais difícil não foi reduzir os gastos, foi reprogramar o seu cérebro para ver 80% como algo abundante, em vez de restritivo. Assim que essa mudança ocorreu, todo o resto fluiu naturalmente. Kaizen, pequena melhoria contínua. A maioria dos americanos conhece essa palavra do mundo da manufatura. A Toyota a tornou famosa como uma filosofia de produção. Mas no cotidiano japonês, o Kaizen se aplica a tudo, incluindo as finanças. O princípio é que você não tenta transformar a sua vida em um passo dramático. Você melhora repetidamente 1% ao longo de um período muito longo. Aplicado ao dinheiro, o Kaizen é assim. Este mês, você reduz seus gastos com restaurantes em 10%. Não 50%, 10%. No mês que vem, você aumenta a sua contribuição para a aposentadoria em 1%. No mês seguinte, você cancela uma assinatura. E depois, renegocia uma conta.
Em seguida, você troca um produto de marca por um genérico. Cada mudança é tão pequena que parece insignificante. Cada mudança é tão simples que quase não exige força de vontade. Mas 12 meses de Kaizen levam a uma vida financeira completamente diferente daquela com a qual você começou. E você mal sentiu a transição. O motivo pelo qual o Kaizen funciona melhor do que reestruturações financeiras dramáticas está na neurociência. A amígdala do seu cérebro, o centro do medo, é ativada quando você tenta fazer grandes mudanças. Ela percebe grandes mudanças como ameaças. É por isso que a maioria das pessoas que cortou radicalmente o seu orçamento em janeiro já desistiu dele em março. A mudança foi grande demais. A amígdala resistiu e a força de vontade acabou perdendo a guerra. O Kaizen voa abaixo do radar da amígdala. Melhorias de 1% não desencadeiam resistência. Elas se acumulam de forma imperceptível, até que um dia você olha para cima e percebe que a sua taxa de poupança subiu de 4% para 18% ao longo de um ano. E você realmente não consegue identificar o momento exato em que isso aconteceu. Ikigai, o seu propósito de vida, aplicado ao dinheiro. Ikigai é um conceito que pode ser traduzido de forma aproximada como razão de viver. No Ocidente, foi popularizado como uma estrutura para encontrar uma carreira, a interseção entre o que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago. Mas no Japão, o Ikigai não se trata de otimização de carreira. Trata-se de ter um propósito que dê estrutura e sentido à vida diária. Esse propósito pode ser a jardinagem, cozinhar para a família, ensinar, fazer trabalho voluntário ou manter a saúde até a velhice. Quando você aplica o Ikigai ao dinheiro, ele muda a sua vida financeira de uma maneira que nenhuma planilha jamais conseguiria, porque responde à pergunta que orçamentos, aplicativos e calculadoras de investimento nunca fazem. Para que serve o dinheiro? A maioria dos americanos acumula dinheiro sem propósito ou gasta dinheiro sem intenção. Eles economizam porque devem, ou gastam dinheiro porque algo parecia atraente. Não há uma filosofia orientadora por trás do comportamento. O Ikigai lhe dá essa filosofia. Quando você sabe para que serve o seu dinheiro, quando identifica a vida específica que está construindo, cada decisão de gasto se torna um voto a favor ou contra essa vida. Meu amigo Terence definiu seu Ikigai como a capacidade de estar presente na infância de sua filha sem estresse financeiro. Assim que ele teve essa clareza, cada compra desnecessária se tornou um obstáculo para o seu propósito de vida. Ele não precisou de força de vontade para parar com as compras por impulso. Ele precisou de um propósito. As compras por impulso não pareciam apenas caras depois que ele encontrou seu Ikigai. Elas pareciam irrelevantes. Wabi-sabi. Encontrar a beleza no imperfeito. Este é um dos conceitos estéticos e filosóficos japoneses mais profundos. E é o antídoto direto para a cultura de consumo que domina o comportamento de gastos americano. Wabi-sabi. É a valorização de coisas que são imperfeitas, efêmeras e incompletas. Uma tigela rachada que ainda serve sopa. Uma mesa de madeira com arranhões que contam a história de 100 jantares em família. Um suéter com um pequeno remendo que lembra há quanto tempo você o adora. Nos Estados Unidos, a imperfeição é um motivo para substituição. Arranhão na tela do celular. Celular novo. Arranhão nos sapos? Sapatos novos. Almofada do sofá um pouco achatada. Hora de dar uma olhada na West Elm. A economia de consumo depende da sua insatisfação com coisas que ainda funcionam. O Wabi-sabi convida você a, em vez disso, encontrar satisfação nelas. O impacto financeiro dessa mudança de mentalidade é impressionante quando calculado ao longo do tempo. Os americanos gastam cerca de $9.500 americanos por ano nas categorias mais impulsionadas pela insatisfação estética: roupas, móveis para casa e eletrônicos de consumo. Se o Wabi-sabi reduzisse esses gastos em apenas 25%, ajudando você a manter as coisas por mais tempo, a consertar em vez de substituir e a valorizar o que já possui, seriam $2.375 americanos
redirecionados por ano. A 8% ao longo de 25 anos, isso representa cerca de 183 mil dólares americanos, construídos a partir de uma filosofia de encontrar beleza naquilo que você já tem. Hoje, a grande limpeza anual e o recomeço financeiro. No Japão, o Oji é uma tradição realizada no final de cada ano. As famílias limpam profundamente toda a casa, jogam fora o que não lhes serve mais e começam o ano novo com clareza física e mental. Não é uma faxina de primavera. É mais intencional do que isso. É um ritual de desapego. Aplicado às finanças, o Oji se torna um recomeço financeiro anual. Uma vez por ano, idealmente em dezembro ou janeiro, você se senta e faz uma auditoria completa da sua vida financeira. Cada assinatura, cada cobrança recorrente, cada apólice de seguro, cada alocação de investimentos, cada saldo devedor, cada pagamento automático. Você revisa tudo, cancela o que não lhe serve mais, renegocia o que pode ser reduzido e realinha tudo com os seus objetivos atuais. A maioria das pessoas configura sistemas financeiros e nunca mais os revisa. As assinaturas se acumulam. Os prêmios de seguro aumentam sorrateiramente. As alocações de investimentos se desviam dos objetivos. Um OJI anual resolve tudo isso. No meu primeiro OJI financeiro, encontrei 318 dólares americanos em cobranças mensais, das quais eu havia esquecido completamente ou não precisava mais. Isso dá 3.816 dólares americanos por ano, que estavam saindo silenciosamente da minha conta enquanto eu não estava olhando. Choken, o hábito de economizar primeiro. Choken significa literalmente poupança, mas na cultura financeira japonesa representa um hábito específico. Você economiza antes de gastar dinheiro, e não o que sobra no final do mês. A primeira coisa que acontece quando o dinheiro entra na sua conta é que uma parte dele vai imediatamente para um instrumento de poupança ou investimento. Os gastos são feitos com o que sobra. Isso é o oposto de como a maioria dos americanos age. O padrão americano típico é ganhar, gastar e torcer para que sobre algo para economizar. O modelo japonês Shoken é ganhar, economizar e depois gastar o que sobrar. A diferença soa semântica, mas não é estrutural. Quando a poupança vem em primeiro lugar, seus gastos encolhem naturalmente para se ajustar ao valor restante. Quando a poupança fica por último, nunca sobra nada, porque os gastos se expandem para preencher o que está disponível. A lei de Parkinson se aplica ao dinheiro da mesma forma que ao tempo. O trabalho se expande na medida do tempo disponível para a sua conclusão. Os gastos se expandem para esgotar a renda disponível. O Shoken quebra essa lei ao reduzir a renda disponível antes que os gastos comecem. Nos EUA, o equivalente ao Shoken é automatizar as suas transferências de poupança e investimento para que sejam executadas no dia seguinte ao recebimento do seu salário. O relatório How America Saves da Vanguard de 2025 revelou que a taxa média de contribuição para o 401k atingiu 7,7% em 2024, sendo a inscrição automática. E os recursos de aumento automático os principais impulsionadores. As pessoas que mais economizam não são mais disciplinadas, elas são mais automatizadas. Elas implementaram o Shoken sem conhecer a palavra para isso. Deixe-me mostrar com um exemplo concreto como o Shoken se parece em dólares americanos reais, porque a matemática torna esse hábito inegável. Marcos ganha 4.800 dólares americanos por mês após os impostos. Seguindo o modelo americano típico, ele gasta dinheiro o mês todo e economiza o que sobra. Na prática, nunca sobra nada. Seus gastos se expandem para preencher a sua renda, como um gás que preenche um espaço. Sua taxa de poupança gira em torno de 3%, ou seja, cerca de 144 dólares americanos por mês. E isso apenas porque o seu plano 401k deduz uma pequena porcentagem antes mesmo de ele ver o seu contra-cheque. Agora imagine que Marcos aplique o Shoken na manhã seguinte ao dia do pagamento. Uma transferência automática move 960 dólares americanos.
20%. Para uma combinação do seu 401k, um Roth IRA e uma conta poupança de alto rendimento. Ele nunca vê esse dinheiro. Sua realidade de gastos agora é de 3.840 dólares americanos. Ele se adapta em cerca de 2 meses, pois o cérebro humano é notavelmente adaptável quando a opção de gastar dinheiro não existe. Após um ano, Marcos economizou e investiu 11.520 dólares americanos. Sua abordagem anterior teria rendido cerca de 1.728 dólares americanos. Ao longo de 20 anos, com um retorno médio de 8%, o hábito Choken de Marcos rende cerca de 570 mil dólares americanos. Seu antigo hábito rende cerca de 100 mil dólares americanos. Mesmo salário, mesma cidade, mesma vida. A única variável é a ordem das operações. Economizar e depois gastar versus gastar e depois torcer. As famílias japonesas praticam essa ordem há gerações. As dívidas de cartão de crédito são quase inexistentes no Japão, em parte devido a esse hábito. A grande maioria dos cartões de crédito japoneses é configurada por padrão para que o saldo total seja debitado automaticamente todos os meses. Carregar um saldo rotativo é culturalmente incomum. Nos EUA, quase metade dos titulares de cartão de crédito carrega um saldo de um mês para o outro, e a dívida total de cartão de crédito ultrapassou a marca de 1,28 trilhão de dólares americanos no final de 2025, de acordo com o Federal Reserve de Nova York. A diferença estrutural não é a renda. A renda familiar média no Japão é menor do que a dos Estados Unidos. A diferença é a ordem. Primeiro economizar, depois gastar. Isso é Choken. Esse é o hábito. Shinrin-yoku e a vida gratuita no Japão. Shinrin-yoku significa banho de floresta. É a prática de passar um tempo tranquilo e contemplativo na natureza como forma de alívio do estresse e recuperação mental. Não custa nada. O princípio mais amplo que isso representa é algo que passei a considerar como vida gratuita. A decisão consciente de construir o tempo livre, a vida social e o lazer em torno de atividades que não custam dinheiro. Nos EUA, tempo livre é quase sinônimo de gastar dinheiro. Diversão custa dinheiro. Relaxamento custa dinheiro. Socializar custa dinheiro. Uma noite fora, uma viagem de fim de semana, uma ida ao cinema, um show, um passeio no shopping disfarçado de entretenimento. A família americana média gasta cerca de 3 mil dólares americanos por ano em entretenimento. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, a cultura japonesa oferece um modelo fundamentalmente diferente. Caminhar, cozinhar juntos, ler, cuidar do jardim, visitar parques, visitar templos, cerimônias do chá realizadas em casa. Os momentos mais ricos da vida diária acontecem sem uma transação. Quando comecei a organizar meus fins de semana em torno de atividades que não custam nada, parques, cozinhar com amigos em casa, visitas à biblioteca, longas caminhadas, meus gastos com entretenimento caíram mais de 60% em 3 meses. Eu não senti falta de nada. A qualidade dos meus fins de semana, na verdade, melhorou, porque parei de associar diversão a consumo e comecei a associá-la à presença. Hansei, autorreflexão honesta. Este é o último hábito e é aquele que mantém todos os outros unidos. Hansei é uma prática japonesa de autorreflexão sincera e rigorosa. Não é autocrítica, não é culpa. É uma análise honesta do que você fez, do que deu certo, do que não deu e do que você fará de diferente. Nas escolas japonesas, as crianças praticam o Hansei. Está enraizado na cultura. Você não reflete porque falhou. Você reflete porque a reflexão é o caminho para o crescimento. Aplicado às finanças, o Hansei é a revisão mensal que fecha o ciclo do Kakeibo. Você se senta com o seu caderno, olha para o que gastou, olha para o que economizou e se faz 3 perguntas sem julgamentos. Eu atingi a minha meta de poupança? Quais compras me trouxeram valor real? O que eu faria de diferente?
Esse hábito essa prática mensal de 10 minutos de reflexão financeira honesta é o hábito mais importante desta lista, pois é o mecanismo pelo qual todos os outros hábitos melhoram. O Motainai fica mais aguçado porque você percebe o desperdício. O Hara Hashibu se torna mais fácil porque você vê onde se excedeu. O Kaizen ganha uma direção porque você identifica a próxima melhoria de 1%. Sem o Hansei, esses hábitos são apenas tarefas. Com ele, eles desenvolvem um efeito de juros compostos. E é com essa palavra, juros compostos, que eu gostaria de me despedir de você. Tudo o que descrevi neste vídeo, cada um desses 10 hábitos, funciona sob o mesmo princípio dos juros compostos. Pequenas e constantes contribuições, repetidas ao longo do tempo, que produzem resultados desproporcionais ao esforço. Um caderno de $3 e 10 minutos de Kakeibo por dia não parecem uma estratégia de construção de riqueza. Assim como deixar 20% do prato vazio ou encontrar a beleza em uma mesa arranhada, também não parecem. Mas esses comportamentos minúsculos, que se acumulam e são praticados dia após dia, mês após mês, ano após ano, produzem algo que nenhum nível de renda sozinho consegue produzir. Eles criam uma relação com o dinheiro que é fundamentada, consciente e sustentável. As pessoas mais ricas que estudei, e não me refiro às mais chamativas ou às que ganham mais, refiro-me àquelas com a mais profunda segurança financeira e as menores ansiedades financeiras, compartilham uma característica. Elas entendem, em um nível fundamental, como o dinheiro funciona. Elas entendem os juros compostos. Elas entendem a diferença entre um ativo e um passivo. Elas entendem que $1 economizado vale mais do que $1 ganho, porque ele chega sem impostos, sem esforço e sem esgotamento. Esse entendimento tem um nome: educação financeira. Ela é o solo no qual cada um desses hábitos japoneses cresce. Sem ela, o Kakeibo é apenas um caderno. Motainai é apenas uma palavra. Choken é apenas um conceito do qual você ouviu falar em um vídeo do YouTube e que terá esquecido até a semana que vem. Com a educação financeira, esses hábitos se tornam um sistema. Um sistema tranquilo, entediante e profundamente eficaz, que constrói riqueza da mesma forma que um jardim japonês cresce. Lentamente, conscientemente, com cada elemento sendo colocado por um motivo específico. Nada é desperdiçado, nada é apressado, nada é encenado para um público. A mulher que eu era há 2 anos, sentada à mesa da cozinha, cercada por coisas de que não precisava, compradas com dinheiro que não tinha, e carregando um saldo de cartão de crédito que lhe dava dor de estômago toda vez que abria o aplicativo. Essa mulher não precisava de mais renda. Ela precisava de uma filosofia diferente. Ela precisava aprender que a riqueza não se constrói ganhando mais. Ela se constrói entendendo mais. Os hábitos vieram depois do entendimento. Os resultados vieram depois dos hábitos. O Japão descobriu isso há muito tempo. Os princípios têm, em alguns casos, mais de um século. Eles sobreviveram a guerras mundiais, colapsos econômicos, desastres naturais e transformações culturais porque funcionam. Eles funcionam porque são construídos sobre algo mais profundo do que táticas. Eles se baseiam no respeito pelo dinheiro como um recurso, no respeito por si mesmo como administrador desse recurso e na disciplina silenciosa de proteger ambos. Você não precisa de um contra-cheque maior para começar a construir riqueza. Talvez você já ganhe-se o suficiente. Você só precisa de um caderno, uma caneta e a disposição de prestar atenção para onde o seu dinheiro realmente vai. É aí que começa. É sempre aí que começa. Se esses princípios antigos mudaram a maneira como você vê a riqueza escondida em seus próprios hábitos, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Nossa missão é descobrir a sabedoria que a cultura de consumo moderna tentou enterrar. Vamos cultivar juntos um futuro mais consciente. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.